Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. É uma grande alegria estar aqui com você para que nesse domingo, em que nós celebramos a solenidade de todos os santos, nós possamos nos unir em oração, rezando uns pelos outros, para que a gente possa alcançar a graça da santidade. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, a santidade não é um luxo, não é um prestígio para alguns poucos, mas é um dever de todo batizado, é um dever de todo cristão. A santidade é algo possível, sim. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero começar essa reflexão do Evangelho de hoje ensina recomendando para vocês um documento do Papa Francisco, que já tem alguns anos, que fala sobre a santidade nos nossos dias. Alegrai-vos e exultai, o nome do documento, tá? Eu já dei formações, eu já preguei retiros usando esse documento, e eu particularmente fiquei muito triste, porque esse documento não teve toda a repercussão que ele deveria ter. E dentro desse documento, o Papa trata de explicar cada uma dessas bem-aventuranças, que na verdade é o nosso projeto de vida. Está aqui. Se você não tem um projeto de vida como cristão, está aqui, as bem-aventuranças. Eu lembro bem que Dom Geraldo, na sua simplicidade, na sua sabedoria de um homem tão santo, ele dizia: muito bem, meus irmãos, as bem-aventuranças é o sonho de Deus para nós. Lembro bem de falar isso. Que as bem-aventuranças são, de fato, aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Mas é estranho quando a gente lê as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os mansos. Se o mundo hoje grita que bem-aventurado é aquele que está sorrindo o tempo todo, está feliz o tempo todo, aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem muito poder, aquele que tem mais like. O mundo grita dizendo que bem-aventurado é aquele que se dá bem sempre, que está com dinheiro esbarrotando que está com bolsa esbarrotando de dinheiro, que está vivendo aí os prazeres da carne à vontade. E aí Jesus vai dizer que não. A lógica dele é outra. A felicidade, bem-aventurado é feliz. Por isso que em outras passagens diz, né? Feliz, feliz, feliz. Bem-aventurado é alguém feliz. É aquele que realmente assumiu na sua vida o projeto de Deus, mas que precisa, de fato, compreender esse caminho, essa lógica, esse plano de amor que Ele tem para cada um de nós. Às vezes a gente olha a vida dos santos e se a gente não tiver fé
a gente vai dizer que aquele santo foi um bobo, que aquele santo foi um abestado, que aquela santa, na verdade, era uma louca, e isso e aquilo. Por quê? Porque para poder entender por que os santos fizeram aquilo, a gente também precisa abraçar esse mesmo projeto. Quando a gente vê o tanto que Padre Pio, por exemplo, sofreu durante anos, no corpo e na alma, sofrendo com as chagas de Cristo no seu próprio corpo, mas também com a perseguição, até mesmo de muitas pessoas da própria igreja. Se você não entende isso numa lógica de fé, e aquilo que Jesus falou aqui no Evangelho, bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Quantas mentiras disseram sobre Madre Teresa? Quantas mentiras disseram sobre o Padre Pio? E contra tantos outros santos. Mas eles perseveraram por quê? Porque eles estavam dentro da lógica de Cristo. Eles estavam buscando viver uma vida bem-aventurada. Então, hoje, celebrando a solenidade de todos os santos, eu preciso compreender que eu também preciso ser santo. Que nós também devemos ser santos. É tão bonito hoje a igreja canonizar um rapaz de 15 anos que vestia calça jeans e moletom e tênis. Quando eu fui a Assis algumas vezes, e ali na igreja da expoliação, onde tem o corpo do Karl Acutis, eu me lembrava daquelas palavras de São João Paulo II, santos de calça jeans. Aí a gente vê a igreja canonizando os pais de Santa Teresinha, um homem casado, uma mulher casada, Santa Diana Beretta, uma mãe. Então, você vai ver que a santidade não é somente um privilégio de quem entra no convento, de quem entra no mosteiro, mas é um dever de cada um de nós. Aonde quer que eu esteja, seja dentro do âmbito da educação, seja dentro do âmbito do esporte, seja dentro do âmbito do direito, seja dentro do âmbito da igreja, eu preciso dar um testemunho. Eu preciso ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Eu preciso buscar a santidade. Deixar que o Espírito Santo me santifique. Construindo isso no dia a dia, um pouquinho a cada dia. E aí a gente vai viver esse sonho que Deus tem para cada um de nós. Então, povo amado de Deus, celebrando a solenidade de todos os santos, não vamos desanimar. Vamos buscar de fato viver esse sonho que Deus tem para cada um de nós. Vamos buscar a santidade. Como dizia um grande santo, ou santos ou nada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.